Qual o real significado do perdão em nossas vidas? Será que devemos perdoar as pessoas que nos fazem mal? O que Deus fala sobre isso? Será que Ele nos perdoa se nós não perdoarmos? Eu tenho um texto para nós para ti. E ele se encontra em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E ele vai dizer assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. E agora eu quero ler outro texto aqui que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 35. E ele vai dizer assim: somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Bom, eu vou tentar falar aqui sem chorar, mas pode haver cenas fortes de choro desenfreado daqui para frente. Bom, eu tive lendo um livro ali, um livreto, na verdade, do Thiago Brunet. Eu tenho alguns livros ali dele, já li um, e eu tenho mais uns ali para ler, e eu tenho esses dois, eu li um e li outro agora, que é sobre perdão. A decisão que... como é que é? A decisão que... Deixa eu ler aqui. A decisão de quem deu certo na vida. É esse aqui. Não propaganda. Bom, o fato é que eu comecei a ler aquele livro ali e eu chorei, e não foi pouco. Porque a gente me fez pensar em muitas coisas, sabe? Que muitas vezes a gente cria mágoas dentro da gente e a gente apaga. A gente simplesmente deixa pra lá algumas coisas. E na verdade isso não é perdão. E o perdão, ele tem um significado muito grande na nossa vida. Ele tranca a gente para muitas coisas. A nossa mente fica aprisionada e a gente não percebe. E eu teria várias coisas aqui para abordar, mas uma coisa que eu não vou poder deixar de abordar aqui. Tem muitas pessoas que me conhecem já e sabem do que aconteceu. Eu não vou falar em detalhes aqui para não expor nada a ninguém, mas aconteceu um fato comigo sobre uma pessoa que eu amo demais, muito mesmo, da minha família. E a gente cria alguns princípios quando a gente vai para a igreja e tal e conhece a Bíblia. A gente cria alguns princípios na nossa cabeça. Porém, princípio sem entendimento, ele acaba te deixando várias lacunas. E o pecado e o perdão, a gente vê aqui por esses textos aqui que ele é extremamente importante. E se a gente não perdoar, Deus que está no céu também não nos perdoa dos nossos pecados. Então o perdão é muito importante. E por esses princípios que eu criei e que são bíblicos e que me são lícitos, teve uma pessoa da minha família que eu amo demais que acabou pisando na bola com esses princípios que eu creio, que eu acredito. E eu acabei me afastando dessa pessoa. E me afastei por quase 5 anos. E isso aí me fez muito mal. E sabe, isso é uma coisa que ela ficou no meu subconsciente. Para mim, eu estava levando uma vida normal. Sabe? Eu criei parece que eu botei dentro de uma caixinha e chaveei e parecia que estava tudo normal. Porém, uns tempos para cá, do ano passado ali, eu comecei a pensar na possibilidade, sabe, de uma aproximação. E Deus propôs isso para mim. E eu, de surpresa, sem falar nada para ninguém, o Espírito Santo falando comigo e eu chorando desenfreadamente, bati na casa da pessoa, sem ela, sem ninguém saber, só eu sabia, só eu e o Espírito Santo. Bati na casa dela. E o choro foi inevitável, o abraço e o perdão aconteceu ali naquele dia, sabe? E foi muito importante aquilo ali, foi muito importante. A impressão que eu tenho hoje, pensando com mais clareza, isso já faz alguns meses, já um meio ano mais ou menos, para mais. Final do ano ali, meio de dezembro, na verdade, que aconteceu isso. Mas eu sinto hoje
É como se eu tivesse umas algemas na minha mão. E essas algemas foram cortadas. Eu fui liberto disso, sabe? Porque os meus princípios me aprisionaram por falta de entendimento. Racionalmente eu estava certo, mas o meu coração, ele estava preso naquilo ali. Isso ali foi muito importante para a minha vida, para a minha trajetória e porque eu estou fazendo hoje. Foi muito importante, ele me libertou. E sabe, isso é uma coisa que está resolvida, assim, sabe? Mas eu resolvi de abrir aqui com vocês, porque às vezes se você está aí com, sabe, com uma coisa presa no teu coração, te liberta, porque isso aí é, que nem diz o livro do Tiago Brunet ali, perdão é a decisão de uma pessoa que deu certo na vida. É forte isso aí, é forte isso aí. E o orgulho da gente não deixa a gente abrir o coração. Graças a Deus eu abri meu coração e eu tô... O Espírito Santo, na verdade, foi que abriu meu coração. E isso aí foi muito importante para minha trajetória. E já vejo as coisas dando certo na minha vida. Mas desde o início, eu queria contar isso aqui para vocês. Eu também tenho muito aquela história do... Tá no livro ali, que eu chorei muito também, que eu choro muito toda vez que eu leio, mas nesse caso específico, assim, foi um choro desenfreado. Foi do filho pródigo, que nós temos aqui na Bíblia também. Sobre o filho que tinha tudo, o pai rico tinha... E antes do pai dele, né, se ir, ele pediu a parte da herança dele, que ele estava cansado daquela vida, queria viver a vida dele. E o pai dele deu a herança para ele. E ele foi embora. E ele gastou tudo que tinha. E em um certo momento, ele estava comendo e dormindo com os porcos. E ele se lembrou do pai dele. Eu tinha tudo lá com meu pai e eu não dei valor. E ele resolveu de voltar pro pai dele. Muitas das vezes nosso coração era de julgar. Eu te avisei, viu? Tu não devia ter feito isso, sabe? Muitas vezes o coração nosso é assim. E ele planejou toda uma fala para chegar lá com o pai dele, me deixa trabalhar de empregado, eu sei que eu errei contra o Senhor, eu errei contra Deus, eu pequei e tal. Ele estrategou toda uma fala para chegar lá e falar. Quando ele chegou em casa e o pai dele viu ele, o pai dele disse, não fala nada, só me abraça, meu filho. Só me abraça. Prepare uma festa porque o meu filho que estava perdido voltou. Sabe o que é isso? É o poder do perdão. Isso simboliza Deus. Tudo que nós fizemos de errado, Deus perdoa. Deus recebe nós de braços abertos. Desde que não pequemos mais, desde que não pecamos mais. Isso é forte. Que possamos refletir nisso aí. Nós temos um Deus que perdoa. E Deus diz ali em Marcos que se nós não perdoar, Ele também não nos perdoa. Que possamos refletir nisso aí. Mas desde o início do livro, eu estava pensando, o que vinha na minha cabeça aqui para mim, assim, é o que eu vim trazer aqui para vocês. Eu acabei contando outras histórias aqui, que eu achei muito importante, muito oportuna. Mas uma coisa que estava na minha cabeça, quando eu comecei a ler o livro, estava na minha cabeça. Sobre o perdão. É sobre o perdão próprio. E eu vou dizer aqui por quê. E muito provavelmente vai falar com muitas pessoas aí, do jeito que fala comigo, do jeito que eu me sinto. Eu faço as coisas e dou os passos errados na vida e eu fico me culpando. E esses dias eu me peguei pensando, por que eu não tive a inteligência que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, 16 anos de idade, 15 anos de idade. Quanta coisa errada eu fiz. E muita gente às vezes vai pensar, mas é normal, a gente erra. Mas a gente pensa também, por quê? Então eu me culpo muito pelo meu passado, pelos meus erros do meu passado, entende? Eu me culpo bastante. E esse livro me fez pensar sobre o perdão próprio. Bem por fim, ali no final do livro, eu vinha com isso na cabeça, e quando chegou no final do livro ele falou sobre isso também. A gente fica aprisionado naquilo. A gente fica aprisionado nos erros que a gente cometeu no passado. Agora mesmo eu estou numa situação que eu cometi um erro e bem grande. Eu cometi um erro e bem grande. E parte financeira, não é emocional, é financeira. Que acaba se tornando emocional também, né? Porque acaba atingindo várias áreas da nossa vida. Eu cometi um erro e muito grande. E assim, eu fico olhando para trás e fico pensando, por que eu disse sim? Por que eu disse sim? Mas a gente está falando sobre perdão. Esse livro falou muito comigo. O perdão próprio é muito importante.
Porque se ali em Marcos está dizendo que se a gente não perdoar, Deus também não nos perdoa. Se a gente não se perdoar, Deus também não vai nos perdoar. Entende? Então que a gente possa ter esse perdão próprio também, não somente com as pessoas. Esse perdão próprio é muito importante para o nosso avanço. O livro está dizendo a decisão de pessoas que deram certo na vida. Isso é muito importante. E eu me peguei pensando nisso. O perdão próprio. Cadê o meu perdão próprio? Entende? Em relação aos meus erros, aos meus passos, eu também creio que tudo tem um propósito de Deus. Muita coisa boa aconteceu dentro desses erros que eu cometi também. E eu estou aqui, entenda, eu não estou aqui me lamentando. Eu estou aqui trazendo experiências minhas para servir de espelho de alguma forma para vocês possam refletir assim como eu refleti ali. E que Deus possa nos dar graça e entendimento, que é o essencial. Entendimento. Busque entendimento e sabedoria. Nunca deixe, não cesse essa busca, porque através do entendimento e da sabedoria a gente vai acertar nossos passos, a gente vai ter perdão próprio e perdão alheio. E Deus que está nos céus também vai nos perdoar. Tá bom? Consegui segurar um pouco o choro aqui, mas é muito forte. Que Deus nos dê graça e sabedoria e que a gente possa refletir nesses textos aqui, que Deus possa nos perdoar pelo nosso perdão próprio e alheio. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.